Bom, a gente vai começar, já está gravando, e boa noite. Boa noite. Boa noite oficial para todos, né? Sejam bem-vindos à nossa aula número 9. E hoje a gente, como combinado, vai falar um pouquinho sobre... A gente está no aspecto de doutrina, falando das introduções dos livros. E na introdução do Evangelho, nós já falamos um pouco do controle universal, que está na introdução, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre Platão e Sócrates e o Evangelho. Vamos ver se dá tempo de ir mais um pouquinho. Depois a gente tem uma introdução da Gênese, e aí eu disse para vocês que a gente vai entrar na aula, não na aula que vem, mas na outra. A gente vai entrar num assunto muito importante, inclusive eu passei vídeos para vocês, que é de saúde e doença. Aí eu disse, olhe esses vídeos, porque esses vídeos vão nos ajudar lá a fazer a nossa aula. E essa primeira aula de saúde e doença vai ser a nossa aula presencial. Então, eu vou ver o dia exatamente que vai dar. Eu prefiro ver o dia na próxima segunda, porque essa segunda eu fecho um assunto, na segunda que vem eu vejo como fica, para marcar a aula presencial começando com o tema saúde e doença. Por que isso para mim facilita? Porque a aula presencial, como ela não é gravada, o que eu faço? Eu tento pegar um assunto que eu tenho a gravação dos anos anteriores, escolho qual que foi a melhor gravação daquele assunto, e aí, se precisar completar alguma coisa, a gente grava aqui em casa, junta, como eu fiz da outra vez. Mas aí fica mais fácil das pessoas que não vieram à aula, vão assistir o mesmo tema que vocês, e vocês que vieram na aula presencial, olhem também a aula gravada, vão ver que sempre tem uma coisinha diferente. Não dá, complementando. não dá para ser igual assim. Exatamente. Tá? Então, nós vamos no nosso momento aqui de prece, e eu queria saber se alguém gostaria de fazer a prece para a gente. Vamos vibrar pelo Nicolete, nosso amigo, que está resfriado. O Fred já chegou também. Vamos emitir bastante vibrações positivas para ele se energizar. Isso. Então, está todo mundo com o mudinho aqui, mas vamos ver quem vai fazer a prece para a gente começar. Quem gostaria de fazer a prece para a gente? Posso fazer? Por favor. Lembre-se do Nicolete. Convido a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento, fechar os olhos e levar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai de misericórdia, de infinito amor, a Jesus, nosso irmão, guia, modelo, a Maria Santíssima de Nazaré, vibrar pelo nosso irmão Nicolete, vibrar umas energias boas, pensamentos bons, agradecer a Deus por mais essa noite de estudos com nossos irmãos, o Ruela e a Grace, que sejamos inspirados pelos nossos amigos, irmãos, espíritos benfeitores, e que busquemos a compreensão, o entendimento do estudo de hoje, que possamos refletir e buscar a nossa melhora, o nosso melhora no pensamento, nas nossas ações. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Eu não sei se alguém chegou a ver aquele vídeo que eu mandei a semana passada, falando sobre cura pelas mãos, do Jaime Landa. Então, Lauda. Então, é claro que ele fala lá umas palavras, né, que ele é muito místico, não precisa aquelas palavras que o meu sangue é criativo, eu sempre procuro fazer, primeiro é uma prece, seria a nossa prece, né, e depois a gente sentir a energia. Não sei se algum de vocês fez, e eu faço isso com frequência, e vai ser uma proposta que quando na nossa aula presencial, nós vamos fazer isso juntos.
para vocês perceberem, ó, que vocês não estão aqui, se eu colocasse a mãozinha assim no rosto de vocês, vocês iriam sentir. A minha mão, ó, ela vai sentir por vocês. Vai sentir por vocês. Realmente, a gente energiza. Fred, você que é médico, quando você for aplicar anestesia nos seus pacientes, energize suas mãos. Encha a sua mão de amor. E quando coloca aqui, ó, gente, no cardíaco, no nosso plexo cardíaco, a gente ativa o cardíaco e a gente energiza as nossas mãos, ó, forma essa bola de energia mesmo, né? Experimentem, façam isso acreditando nesse potencial, e a física pura, né? Nada de misticismo, nem nada, como é que fala? Magnetismo mesmo. Né? O Divaldo mesmo falava que na hora que nós vamos dar o passe, não precisa de muita coisa, nem nada, é você simplesmente pedir ajuda espiritual, encher a sua mão de amor. Chico falava isso também. E pronto, está feito ali. Olha, hoje a gente começa com a mãozinha levantada. Isso é a coisa melhor que tem, né? Maria Cláudia, por favor. Não, eu queria só complementar aí com a Grace, que eu fiz. Eu assisti ao vídeo e eu fiz. Foi muito bacana, uma experiência muito, muito legal. Eu realmente senti a energia na mão, até uma pressão em torno da mão, né, mentalizando. Eu estava, no momento que eu estava fazendo um pedido importante para minha família, e fiz uma mentalização, e o sentimento que depois você fica é muito, muito bom. É uma coisa, assim, realmente incrível. À noite eu vou deitar, já lembro de fazer, nem que seja um pouquinho, assim. Quem não assistiu o vídeo, assista, porque é muito bacana. Muito bom mesmo. É só uma dica, né, gente? Mas é aquela coisa, nós espíritas aplicamos o passe magnético, e mesmo assim, em casa mesmo, o fato da gente, sabe, tocar o nosso familiar, às vezes ele tem um probleminha de cabeça no molar, Cefaleia no molar, que segundo ele, é como se fosse um pontinho, assim, como se fosse uma moedinha. No molar de moeda, de um número, é como se fosse uma moedinha que dói sempre no mesmo lugar, uma dor intensa, irradia. Às vezes ele está sentindo dor. Ele fala, eu pego, energizo as minhas mãos, concentro aqui assim, e é incrível. É incrível. E às vezes sem tomar remédio nem nada, ele fala, comentei com vocês no meu joelho, que estava sentindo muito dor, ele faz a mesma coisa. Às vezes ele energiza as mãos, coloca a mão, né? Então nós temos esse poder de cura, nossa energia, a espiritualidade nos ajuda, atua em nós, através de nós, né? Para a cura, né? Então vamos usar esse nosso potencial. Vamos lá, Carlos, por favor. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Boa noite. Eu tive até uma, por curiosidade, assim, porque eu saí do curso do nosso mestre Newton, né? E foi espetacular. Eu acabei de sair do básico 1, né? E uma das coisas que ele mencionou para a gente tomar cuidado em fazer energização em casa ou ter pelo menos duas pessoas, para a gente tomar cuidado em fazer, não sair fazendo energização para todo mundo. Até onde isso é verdade? Vamos entender assim, às vezes, porque é complicado a gente entrar falando sobre alguma coisa que alguém falou, que a gente não viu o contexto, quer dizer, 1000 coisas pode ter aí, mas eu vou dizer o que a doutrina fala. A gente não deve, não é proibido, não deve fazer reuniões mediúnicas em casa, tá? Incorporação, todo esse processo, não deve. Tem 1000 razões para isso, não faz parte do nosso processo aqui. Esse processo que nós estamos falando é de magnetismo. Não, é de magnetismo, tá? Então, o magnetismo a pessoa tem.
Se você está na sua casa, uma mãe e um filho, não existe ninguém melhor que uma mãe para aplicar um magnetismo no filho. Só que tem um detalhe. Existem pessoas que têm um magnetismo mais forte e vai perceber, como a Maria Cláudia percebeu, essa bola que se formou e tal. Eu não percebo nada disso, porque o meu magnetismo é fraco, né? Mas não é igual de todo mundo. Mas não há nenhum problema com isso. O que a pessoa não pode fazer é começar a entrar gente na casa. Vem cá que eu vou te dar o passe. Vem. Não, fazer uma reunião. Não deve. Você pode ir na casa da pessoa dar passe? Pode. Depende da situação. Por exemplo, a gente já deu passe em pessoas na casa que estão doentes, estão acamados, não pode se locomover. Perfeito. Fora isso, é no centro. Mas isso não é um passe espiritual. Você não está invocando nenhum espírito. É um magnetismo animal. É o magnetismo da pessoa. E mesmo que você está fazendo aquilo, se você coloca o seu amor, o processo espiritual seu e do seu anjo da guarda ajuda. Mas, fora isso, qualquer atividade fora isso deve ser feita na casa espírita. Atividade que tenha conotação mediúnica, né? Não é recomendado. Aqui nós estamos falando do magnetismo da pessoa. Invocação de espíritos. No nosso culto lá não deve ter essa conotação. Carlos, está claro ou não? Ficou alguma dúvida? Não, então, eu só queria concluir rapidinho, se possível. Quando o Newton falou, é exatamente somente magnetismo, nada de sessão mediúnica. Isso daí realmente, né, uma outra... Mas ele falou o que acontece mesmo, por exemplo, nós vamos na casa do meu amigo aqui, vou aplicar lá o magnetismo para ele. Ele falou que pode ser, isso assim, que tem chances de algo acontecer. Por isso que ele fala que seria interessante 2 pessoas, pelo menos, irem preparadas para isso. Porque, vamos supor, eu tô lá, não tenho experiência, vou lá dar um passe no meu amigo, acontece alguma coisa lá, sei lá, o bicho vira o zoinho e... Então, ele falou que por esse motivo, né, seria melhor ter 2, né? E passe se dá no céu. Quando ele fala de 2, o que ele está falando? A gente tem que separar um pouco as coisas. Eu já tive situações de eu entrar na casa de uma pessoa e a pessoa está incorporada. Incorporada. Eu fui lá, fiz uma prece e desincorporou, sem problema nenhum. Eu trabalho muito tempo com mediunidade, não tem problema. Eu estou pedindo uma ajuda espiritual para atender aquele caso de emergência. É uma história. O que você está falando faz sentido. Você colocou aí, você sai para ir na casa de alguém, vou aplicar o magnetismo aqui. Não faça isso. Aqui nós estamos falando de outra situação. Nós estamos falando de situação onde você está com alguém na sua casa, um filho, ou marido, ou mulher, e você faz esse exercício de magnetismo seu. Né? Não é uma coisa espiritual, porque existe o passe espiritual e o passe magnético. Aqui nós estamos falando do magnetismo da pessoa, é uma coisa animal no sentido do seu corpo, do seu espírito, do seu perispírito, do seu fluido que gera. Então, quando você gera isso, não há nenhum problema. Agora, se você começar eu fiz assim, ajudei uma pessoa, agora vou ajudar as outras. Tudo bem, mas o ideal é que seja feito na casa espírita. Não quer dizer que seja uma coisa proibitiva, não é isso. O cuidado que está nessa situação não é o fato em si, é o fato que o fato pode gerar outras situações que pode comprometer, sim, pode criar alguns problemas. Você vai na casa de um amigo, você vai lá fazer um processo de prece, fazer um magnetismo, e essa pessoa incorpora, o outro... Não deveria, mas pode acontecer, pode. Aí é complicado mesmo. O que eu ia falar é o seguinte, que como ela comentou aí, não dá para se misturar tudo ao mesmo tempo, né? A parte espiritual e essa parte magnética, que é comum na gente, é o normal, é normal sentir. Como você acredito que já aconteceu com todo mundo, chega perto de uma pessoa e de repente você sai cansada. Aí você, caramba, por que aconteceu isso? Ou então, ao contrário, se chega perto de uma pessoa, parece que você se rejuvenesceu, ela te trouxe tanta energia que ela te rejuvenesceu. É muito comum acontecer isso com o passe. Você vai para o passe e você se sente bem com aquela energia toda que você recebeu. Mas o que acontece? Assim como na matéria, a matéria é bateria. Bateria, eu acredito que todos aqui sabem o que é bateria. Você faz a tal da chupeta na bateria, né? Lá no carrinho lá, você coloca a chupeta. E o que acontece? As cargas, elas se equilibram.
Então, esse passe que você, magnetismo que você vai fazer na casa de alguém, se você não tiver um amparo espiritual, então, ali, de outra pessoa, pode ser que você tenha ali um desgaste muito grande. Né? Então, você vai pegar a tua carguinha e fazer assim, ó, vai diminuir. Né? Então, essas são as consequências. E pode ser que tenha outras situações por trás que a gente não vai estar preparado. Isso é tão interessante que você vai ver que Jesus ele fala para seguirem em dois. Ele não fala para ir em um, sempre ele fala para ir em dois, né? Por causa dessa necessidade de preparo. Né? Então, esse entendimento que tem que ter. São situações que elas são diversas, e essa que ele se refere, que é o magnetismo, é referente à lei física. É físico, é matéria. É isso. Então é isso, é sempre bom, né? E evitar, realmente, lugar para se tomar passe é na casa espírita. Não é? Para a gente fazer reunião mediúnica em casa na hora do evangelho. Isso aí eu queria até colocar esse ponto, já que falou, né? Entrou num assunto. Sabrina, já vou te dar a palavra. Já que entrou nesse assunto, uma coisa importante aqui é a questão mediúnica mesmo, a questão do passe espiritual, da mediunidade, da incorporação, todo esse aspecto. Quando você está numa casa espírita e tem uma reunião mediúnica bastante equilibrada, e eu digo para vocês que, em geral, não é muito comum, tá? Em geral, as reuniões mediúnicas não são muito. Eu lembro de uma reunião que a gente fazia e a gente tinha uma produção boa, era uma reunião com médio, todo mundo fraterno, todo mundo ali junto, uma coisa muito boa. E um dia o mentor falou assim: olha, de 1 a 10, quando vocês estão muito bem, a gente daria um 2 ou 3. Então, assim, e aí a gente estava se achando e ele fala assim, não, ele falou assim, quando é isso a gente fica muito feliz. Então, para vocês terem uma ideia. Agora, nessas reuniões mediúnicas que nós tínhamos, com todas as atividades que tinha de processo desobsessivo, atendimento de espíritos, de situações difíceis, saía todo mundo tranquilo. Ninguém e quando é que não sai? É quando tem desequilíbrio do médio ou da própria reunião. Então, quando a gente fala assim, tratamentos de passes, tratamentos espirituais que vai ser feito, em geral na casa, porque na casa tem uma proteção. Na casa espírita. Na casa espírita, que tem uma proteção. Mas existem situações e situações. É como um médico. Olha, eu preciso atender alguém, tem que ser no hospital, tem que ser no consultório. Mas se estiver no meio da rua, tem um problema sério, o cara está quase morrendo e tem que ter um atendimento médico ali, ele vai fazer alguma coisa. É lógico que vai. Qualquer coisa ele vai fazer para salvar a vida. Depois corre para o hospital. Então, você está com uma situação de emergência na sua casa, pega o livro, faz evangelho, faz uma prece, se precisar aplicar um passe, aplica, se precisar um magnetismo, aplica, porque é assim que funciona a vida, não é? Olha, a regra não pode, vou levar lá para o centro, não dá para levar, então faça o que tem que ser feito. Sabrina, vamos lá. Vamos lá. Eu vou contar uma experiência que eu tive até na casa mesmo, no centro espírita, e eu nunca comentei com vocês. E vou até também solicitar uma orientação. Antes da pandemia, foi alguns meses antes. Eu lembro que eu fui lá na casa, eu fui com meu pai, né? E meu pai nunca tinha ido, até porque ele é de São Paulo, e por coincidência ele está aqui hoje. Levei meu pai, e no final eu falei para o meu pai, vamos a pé, né? A gente, como mora até próximo, a gente vai subindo. Eu falei, vamos a pé, não vamos pegar ônibus, nem pegar táxi, nada não, vamos descer a pé. Quando chegou próximo ali do Hotel Ibis, um feixe de luz muito rápido, que a gente está falando de magnetismo, eu lembrei disso de comentar com vocês. Muito rápido, apareceu e atingiu a minha costela. E eu tinha acabado de sair da casa do centro espírita, né? E eu lembro que eu comecei a chorar, eu fiquei muito assustada e eu, por alguns segundos eu achei até que eu estava louca. Falei, pai, o senhor viu que eu vi? E meu pai falou, vi. E quando a gente chegou em casa, era como se tivesse uma queimadura na minha costela. E eu nunca comentei isso com vocês, né? E como entrou nessa pauta agora, mas não é sobre essa orientação que eu queria falar. A orientação que eu quero é o seguinte: quando a gente acontece de estar ao lado de pessoas que a gente não está preparada, o que a gente deve fazer nesse sentido? Porque tem pessoas assim que eu fico perto e eu chego até vomitar, para vocês terem uma ideia. Então, acredito que possa ser, eu não sei,
dá muita dor de cabeça, me dá muita ânsia de vômito. Já teve locais assim que eu tive que me retirar e sentir que é energia mesmo pesada. Nesse caso, o que deve ser feito? Além de tomar o banho que eu faço. E entrar dentro do chuveiro e tomar um banho para dar uma melhorada na situação. Ô Sabrina, a recomendação ela vem do Chico, que fazia isso, acho que o Divaldo também, não lembro, mas vem recomendação nos livros, prece. É a prece, não tem mais o que fazer. É a prece e você mentalizar coisas, se você pudesse, em um momento, né? Porque às vezes as vibrações dão uma desenergizada na gente, mas a prece recompõe. Então é fazer a prece mesmo, e às vezes você tem que conviver. Imagina que você trabalha num local que você convive com alguém que você sempre sente que é uma pessoa difícil, e aí você está ali junto. Você tem que fazer prece por essa pessoa ali e também na sua casa, porque com a prece você pode ajudar a pessoa também. Não tem outra recomendação a não ser fazer a prece mesmo, né? Vibração, se você participa de um grupo. Vamos vibrar por essa pessoa, olha, essa pessoa está com dificuldade, mas é por aí, viu? É o que eu falei, nós temos que nos proteger, né? Entendeu? Tudo bem, Sabrina? Sim, estou escutando. É o que eu falei, é nosso dever nós nos protegermos, né? Para que a gente esteja bem, e isso depende do quê? Aquilo que nós falamos está em estado de prece. Estado de prece não quer dizer que você está o tempo todo rezando Ave Maria, Pai Nosso, não. Inclusive, a espiritualidade fala que seria tão bom se nós, ao longo do dia, nos permanecêssemos em estado de prece, que os espíritos informam que muitas vezes, em situações emergenciais, um acidente, alguma coisa, que eles precisam do nosso fluido material, que às vezes é difícil encontrar pessoas que possam doar. Que às vezes a gente anda com a cabeça tão doida, né, que não consegue doar fluidos. E as pessoas que se permanecem mais calmas, mais tranquilas, esse é o estado de prece. É você se manter de uma forma harmônica, ter os pensamentos mais serenos. Pensamentos negativos vêm, perturbados vêm à nossa mente. Qual é a orientação? Irmã Cidufo, Joana de Ângeles, tantos outros. Vem um pensamento meio atravessado, que a gente rapidamente substitui. Fala, não, isso não me pertence, e pense em algo positivo. E quando nós temos o bom hábito de estado de prece, é o quê? Você está andando na rua, estou dirigindo, sabe, olha a natureza, olha com um olhar mais bonito, se olha uma pessoa, dá um cumprimenta, um sorriso, você está calmo, harmonizado. Não está aquela pessoa raivosa, sabe, atarantada ou brigando em trânsito, né? Então, estar em estado de prece é você procurar ter sua harmonia interior. É isso. E quando nós estamos assim, gente, nós não temos noção de que muitas vezes é usado fluidos nosso, material, para poder ajudar pessoas que estão doentes, acidentadas, que estão necessitando. Mais uma vez, volta-se a duas situações que elas são distintas aí, a parte espiritual e a parte material. A parte material, pessoal, é bom estudar a Gênese, que a Gênese ela vai falar muito sobre isso aí. Essa parte de sentir mal e tudo mais, ela é uma propriedade do perispírito. Então, como bem ali a Grace explicou, né, o perispírito ele é esponjoso e expansivo. Ou seja, você consegue sentir o que está em torno de você e você se expande e a pessoa também se expande. Então, existe ali uma interseção desses perispíritos, né, da tua energia chegando no outro. E muitas vezes você vai ter essa sensibilidade, como você sente o cheiro da outra pessoa. Você vai sentir o hálito da outra pessoa, você vai sentir o suor, o calor dela. E assim é com a sensação da essência da outra pessoa. Essa é uma propriedade nossa, do nosso perispírito. Ele é expansivo, ele é esponjoso. Mas também cabe ressaltar, vocês assistiram ali o filme Nosso Lar, ele vai ter um momento em que André Luiz ele pede para conversar com
ali o coordenador, que ele queria muito visitar a família e ele acaba entrando numa fila. E ao final tem uma senhora que vai conversar lá e ela começa a falar que ela está evitando diversos trabalhos, ela vai sempre protelando porque nunca é bom para ela se sente mal com o trabalho. Aí ele fala assim, olha, então você vai continuar aqui, porque você não tem como avançar no trabalho. Assim é conosco. Então, se nós estamos aqui nessa terra, é porque os trabalhos fazem parte dessa terra. Não adianta a gente querer pensar que a gente está aqui na terra pensando que a gente aqui vai só se relacionar com espíritos iluminados, espíritos superiores, porque não é isso. Nosso trabalho aqui é mesmo meter a mão na massa, se relacionar, conversar com as pessoas e ser capaz de ser um autolimpante. Você tem que ser autolimpante. Nós temos que aprender a ser autolimpante. Como é que a gente consegue isso aí? É a prece, é você compreender que você se energiza com o sol. O sol é um emissor imenso de energia, são diversos espíritos iluminados que estão ali, mandando para nós energia. Você se energiza com a terra, você se energiza com as árvores. Abraça uma árvore para você ver a energia que você ganha dela. Energiza com as flores, energiza com a natureza, com o mar. Você se energiza com tudo isso que é a criação divina. Então, é importante conseguir identificar que nós fazemos parte disso, a nossa matéria, o nosso corpo, o nosso perispírito é feito dessa matéria aqui, a gente tem essa capacidade de interagir com ele. Então, se sentir mal, dor de cabeça, é muito comum. Então, é não raro, você vai ter uma situação, você sente aquele mal-estar na cabeça, aqui na nuca, no centro da cabeça, pode ter certeza, o teu perispírito ali, alguma coisa aconteceu com ele. Toma um banhozinho, faz uma prece. Está fechado o microfone. Então, nós falamos que foi bom, que ele falou que levou um tempinho esse inicial, mas eu falei que foi muito bom, foi pertinente. Sim. São coisas do dia a dia que, se o assunto aconteceu, é porque era importante que nós falamos. E a gente vai começar, então, com o nosso assunto, né? Platão, Sócrates, Evangelho. E a ideia aqui, eu vou começar a apresentar. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho de Sócrates e vai falar um pouquinho de Platão, do Evangelho. E o que é interessante nisso tudo é que se você pega o Evangelho e você lê, você vai entendendo por que eles colocaram na introdução um pouco da filosofia de Sócrates e de Platão. E nós estamos falando aí de mais ou menos 500 a 400 anos antes de Cristo. E o que ele fala lá é uma coisa interessante. Olha, toda vez que vem uma nova revelação ou que um grande espírito missionário vem trazer algo muito importante para a humanidade, vem os precursores, né? Em vários lugares do mundo, espíritos de um nível evolutivo, né, maior, e eles necessariamente vêm não como um religioso, mas vêm como um filósofo, vêm como um grande cientista iluminado, o que seja. E eles vêm trazendo ideias. E essas ideias são como se fosse uma preparação. Vocês imaginam que você vai entrar numa floresta, aí você pega aquelas pessoas que abrem as picadas, né? Vão quebrando ali e abrindo aquela passagem. Então, esses são os que abrem o caminho, né? São aqueles que vão na frente. E no caso aqui de Jesus, nós tivemos vários antes, né? Nós tivemos o próprio Buda com uma visão bem diferente em alguns aspectos, né? Porque não cogitava a questão de Deus, do mundo espiritual e tal, mas tinha a sua filosofia de moral, que muito interessante. Nós tínhamos na Índia Antiga muita coisa interessante, mas assim, basicamente no mundo ocidental, nós pegamos então a filosofia de Sócrates e de Platão. A ideia aqui é falar muito rapidamente, que a maioria das pessoas já conhece, mas só para a gente deixar claro para quem não sabe, para ficar bem alinhado. Então, Sócrates aí, né, 470 a 399 a.C., filósofo grego, ele não foi o primeiro filósofo da história, mas é reconhecido como o pai da filosofia por representar o grande marco da filosofia ocidental. Isso é uma coisa que todos que estudam um pouco de filosofia, ou que fez academia de filosofia, ou que gosta de filosofia, sabe disso, né? Sabe disso. E uns detalhes sobre a vida de Sócrates importante é que a maioria das informações que nós temos de Sócrates, elas foram de Platão, que era seu discípulo,
né? Porque o Sócrates era um homem simples, não tinha estudo, dizem até que ele era analfabeto, que ele não lia, que ele não escrevia, não deixou nada escrito, e ele tem até algumas críticas deles com relação ao livro, né? Mas eu acho que eu nem trouxe isso aqui. Mas, assim, ele era uma pessoa de uma capacidade, assim, absurda, ao ponto de um Platão, que era um homem culto, era um homem da nobreza da Grécia, né? Viajou por vários lugares, bebeu nas águas lá da filosofia egípcia e fez muitas coisas, e era discípulo de Sócrates e amava o seu mestre, a ponto de quase todas as coisas que nós conhecemos de Sócrates hoje é devido aos seus discípulos. Ele tem ali o Xenofonte, o Aristófanes, são os diálogos, mas a maioria é os diálogos de Platão, e mesmo dentro da República. Então, o que ele fazia, o Sócrates? Totalmente diferente da maioria, né? Ele ia para o mercado, ele ia para a rua, para conversar com as pessoas, Então, ele tinha uma vocação, que ele acreditava nessa vocação. E aí ele fala ali, né? A mãe do Sócrates era uma parteira. Então, ele dizia assim, olha, a minha mãe vai realizar um parto, né? Mas ela não vai criar o bebê. Ela vai ajudar o bebê a nascer e vai tentar diminuir a dor do parto. Olha a analogia que ele faz. Então, a mãe dele era parteira, ela ia lá ajudar a grávida, ajudar o bebê a nascer, tentar aliviar a dor do parto, mas ela não vai criar o bebê, né? Não vai criar o bebê. Ora, tá bom. Então, ele concluiu o quê? Ele concluiu que ele também era um parteiro, igual a mãe. Por quê? Porque ele tinha um processo chamado de maiêutica, que era exatamente a educação. E a educação no grego, de educere, de eduzir, uma coisa vai puxando a outra, era assim, ele acreditava que todas as pessoas tinham dentro dela a capacidade, mas o que era importante era tirar de dentro da pessoa aquilo, é fazer com que a pessoa, através de uma conversa, que ele tinha essa capacidade imensa, ele conseguia ir conversando com a pessoa de uma forma tal que a pessoa ia colocando para fora aquilo que ela já tinha. Então, ele acreditava muito nisso. E as pessoas ficavam impressionadas de conversar com ele, porque ele realmente tinha uma capacidade imensa, né? Então, ele trabalhava nas feiras, nas praças públicas, nos ginásios, né? E ele tinha um problema. Como ele era considerado um dos filósofos mais inteligentes da época, o mais competente, ele não cobrava, porque era comum o filósofo cobrar quando conversava com alguém, dava algum ensinamento, e ele falava, não dou ensinamento nenhum, ensinamento tira de dentro da pessoa, né? Porque o eduzir é eduzir de dentro para fora, ou seja, não é eu colocar um ensinamento para a pessoa, é tirar de dentro dela o que ela já tem. Então ele tinha um problema sério com os sofistas. Os sofistas eram filósofos, as pessoas dizem que nem gostam que fala que era filósofo, mas pensa em pessoas com uma competência enorme de argumentação, que recebiam dinheiro, e muito dinheiro, pelos trabalhos. Eles, então, conseguiam pegar uma mentira e fazer as pessoas pensarem que era uma verdade, tal a capacidade do sofista, e ganhavam muito dinheiro. E eles tinham uma raiva imensa do Sócrates, porque o Sócrates fazia melhor que eles, só que não fazia da mentira uma verdade, e não cobrava nada. E o Sócrates era pobre, né? Então, vocês veem que aí já começa um conflito de interesses financeiros, né? Então, tá, só para a gente entender um pouco a história. E aí o que acontece? O Sócrates, em algum momento, a coisa foi ficando tão difícil que ele foi feita uma trama para tirar ele de circuito, né? Foi feita uma trama, e essa trama tomou um corpo, foi tomando um corpo, e alguns até do sofismo, acusaram o Sócrates de ser um criminoso. Por quê? Porque ele estava corrompendo a juventude, e ele também não reconhecia os deuses reconhecidos pelo Estado. Então, ele tinha problema com os deuses, ele dizia que aquilo ok, mas tinha outras coisas, e a juventude que ele estava corrompendo, quando ele falava com a juventude na praça, nos mercados, e conseguia tirar das pessoas aquilo que elas tinham dentro dela. Então, ele foi condenado, foi julgado, um processo de corrupção, um processo de manipulação,
Ele foi condenado, mas eles tinham um problema grave. Eles também não eram bobos. Eles sabiam que se eles condenassem o Sócrates para matar o Sócrates, ou qualquer coisa que seja, todas aquelas pessoas iam criar uma revolução, que as pessoas amavam Sócrates, adoravam Sócrates. Então, eles tinham que fazer alguma coisa em que eles lavassem a mão. Lembra do Pilatos? Né? Que eles lavassem a mão. Então, o processo de condenação dele, ele fala que não fazia sentido o que ele estava falando, porque tudo que eles falaram sobre o que ele fez, que ele foi condenado, não existia. Então, ele provou isso, mas não adiantava. E deram a ele a chance de se defender, e ele falou, né? Ele mostrou a sua defesa. Eu não vou ler tudo, está escrito, depois vocês podem ler, mas uma coisa que ele fala: como assim os deuses? Eu vou morrer, eu vou me juntar a eles, como é que eu vou descrer dos deuses? Como é que eu vou descrer dele, né? E foi falando que era um absurdo. E aí, quando você olha essa situação do Sócrates, você pensa assim, pera, ele veio fazer o bem, era uma pessoa pobre, não cobrava pelo que fazia, as pessoas adoravam, ele fazia o bem para as pessoas, e ele foi condenado a tomar cicuta, né? Que era um suicídio, né? Então ele teve que fazer isso, foi condenado, quer dizer, a morte pela cicuta, como ele, e aí eles vamos dizer assim, lavaram as mãos. Quando você olha isso, é muito interessante, né? Aí é que está tudo escrito aqui, eu não vou ler também. Tem dois processos interessantes aqui. Ele já tinha 70 anos, mais ou menos, quando aconteceu isso, mas ele tinha os seus discípulos, e algum deles foi para tentar falar com ele. Olha, Sócrates, eu já arranjei tudo, já tem tudo montado para onde você vai, nós vamos te tirar daqui, porque eles permitem que vocês saiam daqui. Se você quiser sair da Grécia ou daqui de Atenas, você vai para outro lugar e vai viver lá. Você não pode se envolver mais com essas coisas por aqui. E aí ele disse para eles assim, olha, isso é pior que a morte. Eu prefiro a morte. Aí ele escolheu, não, se for assim, eu prefiro a morte, porque se eu não posso falar daquilo que eu acredito, se eu não posso ajudar as pessoas, que é o motivo da minha vida, então para que eu vou viver? Então eu vou morrer, eu prefiro a morte. E aí foi quando ele bebeu a cicuta, né? Mas o que é interessante nisso é que quando você pega, eu não trouxe aqui, mas é uma analogia que fazem da situação do Sócrates. Pensa nessa situação, imagina essa situação, e agora imagina a situação de Jesus, que veio fazer o bem, ajudou as pessoas, né? Ajudou as pessoas, foi caluniado, houveram lá as manipulações de todo tipo, né? Para que ele morresse, e ele morreu na cruz. Aí, lá no Evangelho, você vai ler isso. Eu não trouxe aqui, que era muita coisa, mas você vai ler isso no Evangelho. A similaridade de um espírito de nível de Sócrates, de Jesus e de outros, que vem aqui nesse mundo trazer coisas de uma importância enorme, porque até hoje você lê Sócrates, você lê Platão, e quando você lê, você fala, nossa, mas isso aqui não é para agora, é para o futuro. Como ele falou, 2.400 anos atrás, ainda é para o futuro, é o nosso nível. E aí as pessoas fazem o quê? Crucifixa, mata, condena à morte. Então é só para a gente entender o contexto, tá? Ok, então vamos lá. Vamos para Platão. Eu não sei se vocês conhecem essa gravura aqui. Essa gravura é de um grande pintor, Rafaelo, e ela é muito interessante, ela é emblemática. Acho que todo mundo já viu isso em algum lugar. Então, você tem aqui vários discípulos, aqui é a academia, porque o Platão era rico, então ele fundou uma academia. E esse nome academia que você tem hoje veio disto, porque ele tinha uma pessoa que ele admirava muito, que é o Academos. Então, ele pôs o nome, não é de academia, né? Tem o nome em grego, mas aqui, hoje, a gente fala da Academia de Ciência e Letra, Academia de... vem dessa história aqui. E eles viveram mais ou menos na mesma época que você está vendo aqui, né? 420, 348, né? Aqui, quer dizer, o Sócrates um pouquinho mais velho. Mas essa história aqui, essa figura, ela tem um emblema maravilhoso para explicar aqui, porque esse é o Sócrates, esse é o Aristóteles. E aqui estão os outros discípulos. E o Aristóteles era o discípulo mais importante de Platão. Só que essa figura aqui não é o Platão. Esse aqui é o Leonardo da Vinci. O Rafaelo não pintou o rosto de Platão, assim como tem outros aqui que não era o rosto do discípulo, é um rosto de alguém da época conhecido,
Então, o rosto aqui é do Leonardo. Quem já viu alguma gravura do Leonardo vai ver que é exatamente isso aqui. Bom, mas o que importa aqui é o seguinte. Platão fundou a academia, ele era filósofo, era matemático, viveu no período clássico da Grécia, né? Ele é autor de diversos diálogos escritos, né? Todo mundo já ouviu falar da República, vocês já ouviram falar da caverna, o mito da caverna, né? E vocês já devem ter ouvido falar do mundo das ideias e o mundo das sombras, né? E isso tem tudo a ver com Platão. Então, a primeira instituição de educação superior foi a academia em Atenas, do mundo ocidental, a primeira ele fundou, né? Ele é amplamente considerado a figura central na história do grego antigo e da filosofia ocidental, juntamente com seu mentor Sócrates e seu pupilo Aristóteles. Quando você estuda na filosofia acadêmica, tem uma história diferente. A história eles são aristotélicos, o mundo virou aristotélico, não vamos entender por quê. E na filosofia espiritualista que eu estudo, eles mostram bem essa história. Vocês estão vendo aqui que a figura de Platão ele está apontando para cima. E vocês veem que o Aristóteles está com a mão voltada para baixo. Isso tem um símbolo incrível. O que se diz aqui? Que o Rafaelo quis representar as ideias dos dois. Qual é a ideia do Platão e a ideia de Aristóteles, que era discípulo dele, mas nesse ponto eles divergiam completamente, e outros concordavam. A ideia de Platão é que existe um mundo das ideias, e que a gente chama de mundo espiritual, e que esse mundo é uma sombra. Tudo ocorre primeiro na ideia, para depois acontecer no mundo manifestado. Essa é a ideia central da filosofia de Platão. O Aristóteles diz, não, a gente consegue explicar a vida e as coisas pelo mundo manifestado. Analisando a manifestação, eu consigo explicar a vida. E Platão dizia, não, a vida só é explicada pelo mundo das ideias. Então, essa é a grande divergência entre os dois. E a gente que estuda filosofia clássica, a gente fala assim, meu Deus, já pensou se o mundo seguisse as ideias de Platão, o mundo seria completamente diferente. Mas o mundo não fez. Por que não fez? Porque o mundo se adapta muito bem ao Aristóteles, que é o mundo da matéria, mas não se adaptou ao mundo de Platão ainda, né? Então, só para a gente ter uma ideia. Muito bem. Isso aqui são histórias que eu coloquei para falar da vida dos dois, tá? Aqui vai falando da história do Platão, que ele viajou para vários lugares, ele era um homem rico, ele viajava, ele estudou muito no Egito. Então, a sua filosofia tem uma raiz muito forte do Egito, e a gente fala a Grécia é a mãe da cultura, não sei o quê, mas quem estuda mais profundo vai ver que, na verdade, é o Egito que é mais antigo e que tinha coisas que a gente nem imagina, né? A gente nem imagina. E aqui fala de algumas coisas, da academia, fala dos livros, né, do que ele publicou, a República, Fédon, Fedro, Banquete, Menexeno, Eutidermo, Crátido. Então, tem muitas coisas, que não está tudo aqui, que é publicação, são coisas importantes que ele deixou como legado. E aí a gente cita aquilo que o povão conhece, que nós conhecemos, que é a República, é um livro, é muito interessante, né? O mito da caverna, que a gente fala muito aqui, e o mundo das ideias. Esse é fantástico, e isso aqui está de acordo com Sócrates também. Esses são os temas mais comentados sobre Platão, e até hoje utilizados nos grandes debates de entendimento da vida. Segundo vários historiadores, nós temos melhores notícias sobre Sócrates devido a Platão, é o que eu falei, porque o Sócrates não escrevia, assim como Jesus. Você só tem história de Jesus porque os discípulos, né, os apóstolos escreveram, aí você tem. Né? Então, Platão amava tanto o seu mestre que ele colocava nos diálogos, e Sócrates falou com não sei quem, mas Sócrates não falou nada, Sócrates já estava desencarnado, mas ele colocava ele como se fosse um personagem. E o principal discípulo de Platão era Aristóteles, né, que tinha muita coisa em comum, mas eu falei, divergia naquilo que é a coluna central dos ensinamentos do seu mestre, que é a questão do mundo das ideias e o mundo das sombras ou da manifestação. Tá? E aí eu falei, então o mundo material e acadêmico escolheu quem? Claro, o Aristóteles. Né? Isso foi uma breve bibliografia mínima, né? Só para a gente começar
com alguma ideia dos dois, que eu imagino que algumas pessoas não têm, algumas têm até muito mais do que isso, mas não importa, a gente está alinhado com isso aqui. Vamos lá. E aí a gente entra na introdução do Evangelho, né? E aí o que a gente faz? Como lá no Evangelho tem a introdução, na introdução você tem alguns assuntos, e um dos assuntos é exatamente esse, a questão da filosofia espírita e a filosofia de Platão e Sócrates. O que foi feito no Evangelho? Pegou-se textos da filosofia deles e viu quais eram os pontos concordantes das duas. E isso é uma coisa importante para nós vermos, a nível de conhecimento da doutrina e a nível de cultura também. Isso é muito importante. Então, vamos dar uma olhada. Isso está lá na introdução, item 4, né, notícias históricas. Eu coloquei sim, desculpa, aquilo que eu falei, eu escrevi aqui, agora que eu estou vendo. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo teve a morte dos criminosos, então ele teve a morte do criminoso, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos, do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava. Também ele foi acusado. Pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Então, Sócrates falava do daimon, né, que ele conversava com algo, né, não tinha essa ideia, né, como a gente tem hoje, mas ele falava dessa vida e falava que ele ia encontrar do outro lado, com certeza. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. A de Sócrates só temos conhecimento pelo escrito do seu discípulo Platão. Além disso, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã em seus escritos, também se nos depara os princípios fundamentais do Espiritismo. Olha, então aqui nós vamos ver citações de 500 anos de Jesus e 2.400, 2.500 anos antes do Espiritismo. 2.000 anos, 2.200 anos antes do Espiritismo. E as coisas que eles falaram. Então vamos lá. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. 1. Olha só. O homem é uma alma encarnada. Aqui já começa. Antes de sua encarnação, ela existia, junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se, e lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de elas voltar. Aí já começa, né, que essa questão de encarnação vem, não é coisa do espiritismo? Não. Isso não tem antes de Sócrates. A ideia de encarnação é da Índia milenar, né? Está lá atrás, né? Então, aqui você tem a citação da filosofia de Sócrates e Platão, e embaixo vem o Espiritismo explicando como isso está relacionado com o Espiritismo, para a gente entender. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material, princípio espiritual, princípio material, espírito e corpo, né? O homem é uma alma encarnada, então a alma antes da encarnação. Isso é exatamente o que o Espiritismo fala. Além disso, temos aí a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela conserva, da existência de outro mundo, olha, tudo aí, ao qual aspira, querendo voltar, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se, da sua volta a esse mundo após a morte. Enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Gente, o que o Espiritismo explica embaixo com as palavras espíritas é exatamente o que está ali em cima nas palavras deles, na época deles. Vamos lá. 2. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens, como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal.
e, sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto quanto possível. Cessa, então, as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Vocês entendem o que ele está falando aqui? Ele está falando do mundo das ideias, que ele considera o mundo verdadeiro, o mundo real. Então ele diz, se a alma é do mundo verdadeiro, que é o mundo real, que é o mundo das ideias, que é o mundo espiritual, quando ela encarna, ela se sente perturbada, lógico, pelas coisas da matéria. Então vamos lá o que diz aqui. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Olha só, vive iludido. E olha, vocês entendem a diferença de Platão e de Aristóteles? Aqui, o homem que acha que a vida se explica pelas coisas materiais vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso que ensina o Espiritismo. Capítulo 2, número 5. Gente, a gente já falou várias vezes, vamos falar muito disso até o momento em que todo mundo entenda completamente. A temporalidade e a intemporalidade, o temporal e o atemporal. É disso que ele está falando. O Aristóteles, ele acreditava no espírito e tudo isso, ele tem coisas maravilhosas, mas nesse ponto, ele entrou numa ilusão de que o mundo é explicado pelas coisas materiais, que é temporal, não tem jeito. Tudo que você falar do homem, você não vai explicar da forma temporal, você vai ficar perturbado e vai ficar iludido e restrito. Hoje eu estava vendo uma palestra de duas pessoas que são espiritualistas, mas são pessoas que não têm esse entendimento de reencarnação como nós temos, que é o Cortella e que é a monja Coen. Todo mundo acha que sabe. Então eles estavam discutindo exatamente sobre isso e falando, se Deus criou tudo, ele criou o mal. Aí ele vai e entra numa explicação em que eu achei interessante, de Santo Agostinho, uma boa explicação. Mas quando você fala assim, mas interessante, se ele não precisava dessa explicação, se ele entendesse o atemporal. Quando você olha para o atemporal, o eterno ou a alma imortal, o que vira uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas? Vira nada. Então, o processo do mal, ou da maldade, de tudo isso, é um processo de vida finita, curta. E ele existe por outras razões que nós não vamos discutir aqui agora. Mas isso é interessante quando ele fala aqui. Aqui o processo do temporal não trará explicações para a vida do ser humano. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, eles estão falando, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos. Qual é? A verdade. É um filósofo, né? De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejo, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível sermos sábios por um instante. Mas se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma dessas coisas se impõe, ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte, livres da loucura do corpo. Então conversaremos. É de esperar-se, com homens igualmente livres, e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhe parece de maneira alguma temível. Gente, é isso. A vida verdadeira é espiritual. Então, enquanto você está encarnado, você está envolvido exatamente com tudo isso que ele fala aqui. Então, você não vai conhecer a verdade. Esse que é o ponto. Temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecida pela mediação dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades. Depois da morte. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. É lógico. Eles não tinham essa percepção como a gente tem do espiritismo, da evolução, dos degraus, desencarna, vai para o mundo espiritual difícil, vai para o umbral, não tinha esse processo. Para eles é assim, a pessoa desencarnou, se livrou do corpo e vai, né? É isso. Após a nossa morte, o gênio, ou daimon, ou demon, que não é demônio, tá, gente? É um espírito, né? Que protege, que intui, que nos havia sido designado durante a vida, olha, designado, é um anjo da guarda, olha só, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades.
Hades é o lugar do julgamento. Ainda tinha esse conhecimento, hein? As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Ou seja, você vai para o Hades e é julgado. Então, você pode reencarnar várias vezes, né? Se você for julgado e você for colocado numa posição melhor, você não precisa reencarnar. E vocês se lembram que lá no Egito tinha essa questão do julgamento que era feito através da deusa que colocava a balança, colocava lá o seu coração e a pena. E tinha que ter um balanço. Se o seu coração fosse mais pesado, você tinha que reencarnar. Não podia ser mais leve também. Você tinha que reencarnar, tinha que ser balanceado. Então, essa é a mitologia, né? Esta é uma doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos. Pronto, está aí, né? Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. O Evangelho diz: vê a aresta do olho do teu irmão e não vês a trave no teu. Então, vocês estão entendendo? Ele já sabia. A gente vê mais os defeitos dos outros do que o nosso. Está lá no Evangelho, exatamente a mesma coisa. A gente já está quase acabando aqui. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma, quando ela se despoja do corpo. Eles não tinham a questão do perispírito. Então, para eles é isso. Conserva os traços evidentes de seu caráter, quer dizer, vai conservar. Pensa no perispírito. De seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos que lhe deixou. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Gorgias, podereis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça. Olha isso, hein? E que, antes de tudo, devemos aplicar-nos não a parecer, mas a ser um homem de bem. Então, essa conversação de Sócrates já com os discípulos na prisão, antes da morte. Tá. Aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã. É o mesmo pensamento que Jesus exprime por essa figura, né? Não é inteiramente cristã, é o mesmo pensamento que Jesus exprime por essa figura. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Né? Vocês estão entendendo aqui, estamos chegando no fim. Ok. 12:13. 12. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém. Qualquer que seja o mal que nos tenham feito, poucas pessoas, entretanto, admitem esses princípios. E as que nos concordam com elas só podem desprezar-se umas às outras. Gente, o que está falando aqui? Da caridade e não retribuir o mal com o mal e perdoar. Está tudo aí. 13. É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la de má quando a sua consequência é má e boa quando produz o bem. É pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se textualmente repetida muitas vezes nos evangelhos. Eu não vou entrar aqui nesse ponto, resumo da doutrina dos espíritos, mas para a Renata, eu inclusive coloquei na aula passada, se ela viu a gravação, que ela questionou, a gente tinha que estudar então a Gênesis. Eu falei, não é isso. Né? E lá no livro no Evangelho, desculpa, no livro dos Espíritos, na introdução, item 6, tem um resumo da doutrina dos Espíritos que vale a pena, que a gente vai falar na aula que vem, é curto, tá? Não é longo não, mas hoje nós não vamos fazer isso, tá? Nós vamos sair daqui e eu quero ouvir vocês. Você já tem mãozinha levantada aqui, a Grace vai fazer um comentário e depois nós vamos nas mãozinhas levantadas. Então, gente, olha, eu estou aqui ouvindo a explanação e vendo, né, tudo que o Sócrates falou naquela época, né, antes ainda de Jesus e muito antes do que a codificação que Kardec fez do Espiritismo, que foi em 1857, né, bem próximo a nós, né? E ele já colocava com
muita precisão a questão, né, da atemporalidade, da questão da reencarnação, das leis da reencarnação. E é interessante, eu quero fazer esse relato a vocês, que quando eu tinha, assim, quando conheci o Espiritismo, estava na época que eu tinha uns 20 e poucos anos ainda, e a casa espírita que nós frequentávamos, nós fizemos exatamente um trabalho, não sei se você vai lembrar disso no Sal da Terra, um trabalho falando sobre essa introdução do Evangelho. E eu lembro que na minha fala, que eu tinha que ler o que o Sócrates falava, tal, aí eu lia a parte de Sócrates e um outro fazia o comentário, o que nós fizemos, que o Coelho leu agora. E é incrível o quanto a maturidade, né, faz com que a gente tenha um outro olhar. Que eu estou lembrando exatamente como eu entendia essa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo aos 20 e poucos anos, e como agora tem muito mais clareza, muito mais lógica, e como fica assim, é interessante a gente perceber que o quanto o Sócrates é atual, né? Você vê, ele é quantos séculos antes mesmo de Cristo, e ele fala coisas que nós falamos hoje, que nós estudamos, como coisas muito pertinentes, né? Essa é a questão da atemporalidade das grandes verdades, das coisas dos espíritos. Não é modismo, não é coisa que uma década atrás se falava e hoje em dia já se mudou o conceito, né? É muito interessante isso, né, gente? A gente percebe. Isso aí. Então, nós temos aqui o Fred, que levantou a mão, tem o Francisco. Fred, vamos lá, então? Não, eu só queria acrescentar que, além de toda essa temporalidade que eu sempre que eu tenho tempo, eu sempre releio esses capítulos, esses 2, 3 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que são realmente muito interessantes e muito, muito atuais. E ontem, por acaso, eu já sabia do tema da aula de hoje, eu vi uma aula da Lucilena Galvão, uma aula de mais ou menos 1h10. E ela só fala sobre Platão. É muito resumido tudo, mas eu acho que vale a pena, só para a gente acrescentar, é uma aula que vale a pena todo mundo assistir. E o bom é que se você se distrai um pouco, você volta no que você se distraiu, e se você se cansar, você vê o resto de novo. Mas eu acho que eu vou passar no grupo depois o link. Eu acho que é uma boa sugestão que todo mundo pode ver. Só isso. Ô, Fred, Manda o link para a gente, por gentileza. Ô, Fred, só para registrar, quando você fala o Sócrates era o mestre de Platão, quando você estuda a filosofia de maneira clássica, que é a filosofia espiritualista, não é acadêmica, você coloca esses filósofos em um determinado nível. E o Platão é colocado no nível de Avatar, é considerado um nível muito mais elevado. Eu não sei se isso é importante ou não é, mas assim, quando você olha os ensinamentos do Platão, sempre, eu já vi muitas palestras da Lucilena, sempre que eu olho a lista das coisas que ela fala, né, ela sempre põe uma lista. Você fala, mas isso não está nem acontecendo ainda. Então é isso, né? Ô, Francisco, vai lá. Boa noite mais uma vez aí. Pessoal, é uma aula muito interessante esse tema, né? Essa temática é maravilhosa. E amanhã, estava vocês aí falando, eu também estudando aqui um pouquinho, acompanhando a aula e estudando, porque amanhã tem uma palestra para dar a respeito da influência dos espíritos em nossos pensamentos. E esse tema, ele vai ter uma passada bem interessante em Sócrates, né? Porque ele vai falar ali a frase clássica dele, né? Conhece-te a ti mesmo. E veja só que interessante, né? Como é que a gente vai buscar lá em Sócrates a base para nossos estudos, né? A influência do espírito no nosso pensamento acontece a todo momento, mas a partir do momento em que a pessoa começa a perceber quem ela é, o que ela é,
ela começa a fazer esse filtro daquilo que pode influenciar ela no bem, no mal, que é o caminho que ela vai seguir, e não tem como você evitar isso aí. Mas veja, que interessante, né? Por que é tão importante saber essas teorias? Por que é tão importante saber a origem desse pensamento? Como é que ele chega até nós? Por que é importante estudar o Espiritismo? Para que a gente veja que essa palavra, ela está dispersa por aí. Não se pode ter é somente por aqui esse caminho, é somente por esse aqui esse caminho. E você vai ver que ele tem uma grande diversidade que ela foi trazida para a gente aí, né? Então, são os grandes precursores, né, desse nosso pensamento, e eles vão trazer, na sua essência, essas verdades que cabe a gente pegar e ficar filosofando e tentando trazer para a nossa realidade. Não colocar somente lá no escaninho, lá, Sócrates falou isso, Platão falou aquilo. Não, tirar desse escaninho e colocar no nosso dia a dia essa funcionalidade aí desses grandes pensamentos. Muito bom, Francisco. É uma coisa interessante a gente pensar assim, né? Nós, na nossa vida, na nossa caminhada, nós somos expostos a tudo que nos chega, por todos os sentidos. O próprio pensamento, a influência dos espíritos, que o Francisco acabou de falar, e a gente aprende coisas. É óbvio que o nosso nível de aprendizado, ele é um nível de aprendizado precário ainda, mas a gente aprende coisas no nosso nível de capacidade que a gente consegue. E quando a gente aprende coisas, a gente aprende a teoria. E a questão é, quanto de esforço, porque tudo isso tem um valor. Qual é o valor? O valor é de quanto de esforço você vai fazer, quanto de vontade você vai colocar na sua vida para você conseguir aplicar alguma dessas coisas que nós aprendemos em teoria. Porque se você não fizer nenhum esforço, todas essas teorias vão se perder. Porque vocês não tenham dúvida. As intelectualidades que não são testadas, né, que não se transformam em moral, que não se transformam em inteligência, elas vão se perdendo, porque isso é gordura. E a espiritualidade não aceita gordura, né, só por saber. Então, quando a gente estuda para fazer uma palestra, quando a gente estuda para fazer um curso, e isso acontece com todo mundo, comigo, né? Você pesquisa, eu pesquiso muito, eu busco daqui, busco dali, aí eu vou e comparo, isso faz sentido, se não faz, isso aqui faz, agora isso aqui faz sentido. E eu tenho meus padrões de comparação que eu defini na minha vida, então eu vou lá, ok. E você acaba falando e mostrando coisas de um nível muito grande até. Quando você fala de Jesus, quando você fala de Sócrates, de Platão, e isso faz parte do nosso processo de aprendizado, de discussão. Mas a gente precisa, com o tempo, deixar que essas belezas que vêm do outro nível, né, da humanidade, impregnem alguma coisa em nós, espíritos ainda, né, que estamos longe desse nível de um Platão, de um Sócrates, de Jesus e outros. Mas a gente tem que deixar ser impregnado por algumas coisas dessas, porque isso é que vai elevar a nossa alma numa condição melhor. Gente, você quer comentar alguma coisa? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, ainda tem uns minutinhos aqui, breves. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Que nós eu acho muito interessante nesse nosso estudo é isso, né? Que vai chamando a atenção desde dessas introduções dos livros, né? A gente vai fazendo relação de um livro com outro, de coisas que estão lá atrás, e vamos trazendo para o nosso dia a dia e ver e perceber, né? O quanto é tudo tão atual, né, gente? E até, por que não dizer futurista, né? Futurista, porque nós estamos ainda muito aquém de ter uma compreensão mais profunda e, sobretudo, de colocar em prática, né? Então, muitas das coisas que hoje a gente lê e percebe que são coisas atuais, pertinentes, e não conseguimos ainda colocar em práticas, mas no futuro e breve, se Deus quiser, por isso estamos nos preparando, estudando, iremos colocar em prática no nosso dia a dia, iremos vivenciar, não só teorizar, entender, né, se vislumbrar, se extasiar, né? É isso, a vida é assim, né?
Isso é a lógica da vida. Primeiro é a intelectualidade, depois vem a moral. Então, por que será? Porque primeiro você tem que entender as coisas, compreendeu e começa a aplicar. Aí a moral começa a desenvolver. Esse é o natural da vida, né? Esse é o processo. Se você olhar a hierarquia espiritual, e a gente falou esses dias no centro sobre isso, nós já falamos aqui também, lá na segunda ordem, você vai ter classes. Então, a primeira classe, de baixo para cima, né, de cima para baixo, são os superiores, que depois viram a primeira ordem. Mas de baixo para cima começa com os benevolentes. Ora, um espírito benevolente é uma coisa maravilhosa, olha a benevolência. Mas ele é a primeira ordem de baixo para cima. Depois vem os sábios, depois vem de sabedoria, depois vem os superiores. Então, o que acontece? Você pode ser uma pessoa boa, que ajuda os outros, mas se você não desenvolver um mínimo de intelectualidade, você vai travar. Você não vai subir. Você não vai chegar ao espírito superior, porque o espírito superior, o espírito de sabedoria, ele tem o que o sábio tem e o benevolente. E o espírito superior tem nisso tudo e mais alguma coisa que a gente não sabe, para depois subir para a primeira ordem. Então, é uma trajetória, e isso não tem como a gente fugir. Assim como a gente desenvolver as virtudes. As virtudes têm uma trajetória, a gente fica, às vezes, batendo cabeça, mas elas têm uma ordem de desenvolvimento. Se você não for por aquele caminho, o caminho fica mais difícil. Isso é uma coisa que nós vamos falar. Eu passei para vocês o material da aula, pelo e-mail, eu não sei se as pessoas estão acessando, estão vendo. Ele não tem esse adendo, porque eu fiz aí depois, eu vou mandar de novo, eu sempre mando de novo o material, e aquilo que eu alterei, vocês recebem a versão nova. Eu passei alguns vídeos para vocês, que é importante vocês verem. O vídeo de saúde e doença é um vídeo importante, porque ele não é muito simples, são 4 vídeos, né? O assunto é carregado, então você vê, não vou fazer um vídeo de 4 horas de duração, não faz sentido, então eu faço 4 partes. A pessoa vai vendo com calma. É importante ver que eu acho que nós vamos ter aula que vem, depois mais uma, e aí vai ser o saúde e doença. Se for isso que vai acontecer, a primeira aula que nós vamos ter de saúde e doença vai ser presencial, mas a gente vai ter a aula gravada também para as pessoas que não puderem ir na aula presencial. Gente, mais alguma coisa, alguma dúvida, alguma colocação? Eu quero agradecer muito as pessoas que estão aí, principalmente aqueles que participaram. Francisco, excelente. Fred, obrigado. Sabrina, todo mundo aí que participou. O Carlos, né? Carlos. Marina. Todos vocês, gente. Cecília. Muito obrigado. Essa participação é fundamental. Cada um coloca, como diz o outro, o seu colorido, né? Então tem uma tela branca, vai lá, um põe um vermelhinho, outro põe um azulzinho, outro põe um branquinho. Isso é maravilhoso. Já viram aquelas coxas de retalho que tinha no passado? Eu já acho que nem tem mais. Que fica bonito, tudo colorido. É isso. Aqui a gente olha para vocês no quadrinho, é um monte de corzinha diferente. E aí as ideias vêm, e isso ajuda a gente a crescer, a aprender e a ter mais solidariedade. Muito satisfeito, muito feliz com vocês, com a gente aqui participando, tendo essa oportunidade de ter vocês aí com a gente, viu? Fred, não esquece de mandar o link para a gente, que eu fiquei interessada em ver o vídeo. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, senão nós vamos encerrar. O Carlos, por favor, Carlos. Que bom, Carlos, vamos lá. Aproveita os minutos. Na verdade, eu só queria fazer um pequeno comentário aí. Eu tenho estudado bastante o Dr. Lair Ribeiro, né? Eu estou trabalhando bastante com vendas e ele é uma ótima pessoa para poder trabalhar com vendas, né? A parte de leitura corporal e tudo, né? E tem uma coisa que ele fala no curso dele que eu achei muito interessante. Que ele tem um pedaço lá, né? Que ele fala assim que se as pessoas que lerem a Bíblia e acham que vão para o céu, então assim o céu ia estar cheio, né? Então não é só ler a Bíblia, tem que colocar em prática. Então essa é uma frase que eu acho fantástica, né? Fundamental, assim. Não é só ler, mas tem que praticar também. É só isso que eu queria falar, assim, compartilhar com você. Você sabe, Carlos, é isso mesmo. E o Francisco falou isso também, mas a questão é que as próprias religiões ainda não atingiram um ponto que é necessário atingir. Não atingiram, nenhuma religião. E qual é o ponto que é necessário atingir? É assim, você tem os livros,
você tem as palestras, as pessoas falam, mas existe uma coisa que não é comum, que às vezes aparece, ok, é isso, mas como? Como que eu faço? Como que eu faço? E esse como está aparecendo no Espiritismo, em algumas filosofias, não tem muito tempo. Tem pouco tempo. O Espiritismo começou a aparecer com a Joana. Não tinha o como antes. Não tinha. Você tinha ali, olha, você não pode pensar as coisas ruins, tem que melhorar os pensamentos. Ok, mas como que eu faço isso? Tem um jeito? Claro que tem. E não é simples, não é, né? Ah, mas eu posso mudar meus pensamentos? Não, não pode, não é assim que funciona. Tem lugar certo para pôr o dedo lá, ó. Então, esse como que está sendo desenvolvido na doutrina espírita, principalmente, não só por ela, mas tem a irmã, tem a Joana, tem ah, meu Deus, eu esqueço o nome dele, eu adoro ele, é um outro aí. Eles vêm trazendo como para algumas coisas. Só que o como da doutrina espírita, quando é somado com o como de outras filosofias, a coisa parece que encaixa. Fala, gente, não está tudo num lugar só. E nós temos que ter a tranquilidade de entender isso. Quando você junta um como de um lugar com um como do outro e olha e fala, fechou, fechou, a doutrina espírita fechou aqui. Maravilha. E esse como é o que a gente estuda no nosso segundo semestre. Não é o como maravilhoso, mas é um como que nos dá alguma base de saber onde eu começo. E quando eu começar, o que eu tenho que fazer? O que eu faço para conseguir isso aqui? Da onde vai vir isso aqui? Como é que eu mudo isso? Esse é o nosso como, que graças a Deus, no nosso curso, a gente aprendeu muito aí com a Joana, com o Carl Gustav Jung, com a Manso Dufour e com outros, que trazem essa questão, assim, eu não vou dizer psicológica, porque aí você está falando muito da parte científica, tem isso, mas é muito a psicologia transpessoal, é a psicologia da quarta força, né? Que é mais espiritualista. Então é isso aí mesmo. Então a gente tem a doutrina, tem o desenvolvimento humano, mas a gente entra no como. E todo ano que passa, esse como fica um pouquinho melhor, porque a gente descobre alguma coisa que está chegando, opa, encaixa aqui. Opa, encaixa aqui. Então, esse ano que passou, a gente já teve uma coisa da Joana que nos ajudou. Esse ano que nós estamos, já vai ser um pouco melhorzinho. E assim a gente vai. É como que disse o Carlos aí, né? Sugerido pelo Laí Ribeiro, né? E os espíritos nos falam também muito isso, né? A irmã Dufour fala muito que não basta a gente contextualizar, compreender, entender. Nós somos pessoas assim, somos inteligentes, a gente consegue compreender, consegue analisar, avaliar, né? Mas isso não quer dizer que nós consigamos vivenciar, Isso. se Ainda modificar. Não. Alguma coisa assim. Se modificar. Haja visto Jesus, né? A água na pedra, né? Água mole em pedra dura, tanto bate que é fura, não é esse o ditado? Então, eu acho assim, se você não se envolver, se você não participar, se você não tiver um envolvimento de mais tempo com essas coisas, vai ficando mais difícil. Mas se você fizer isso, a possibilidade de essas coisas todas que você lê, que fala, que discute, que conversa, introjetar alguma coisa é maior. Pelo menos a probabilidade é maior. É isso, né, gente? Que nós possamos ter um bom fim de noite, que tudo que nós aprendermos aqui, vamos aprender a dormir bem. Na hora de dormir, que nós possamos fazer nossa avaliação de como foi o nosso dia, né? Conselho de Santo Agostinho, né? Avaliar como foi o nosso dia e pedir misericórdia a Deus, a espiritualidade, para que tudo que nós temos estudado, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, que possamos unir nossos pensamentos, nossos corações aqui na nossa salinha virtual, né? Que vamos aprender a orar um pelos outros, né? E essa sintonia boa que os espíritos nos envolvem, que nós possamos dar condições, nos colocarmos em melhores condições, né? E isso nós podemos fazer, nos fortalecer uns aos outros, para que nós possamos colocar em prática, né? Sair só do intelectualismo, colocar em prática no nosso dia a dia. Quem gostaria de fazer a prece? Francisco falou que ia fazer.
Não é, Francisco? Opa! Vambora! Francisco vai fazer para a gente a prece. Francisco, por favor. Faço sim com todo prazer, mas sempre uma honra fazer essa prece, participar desse grupo tão bacana, tá? Vamos elevar nossos pensamentos, manter essa vibração que nós estamos junto a Jesus. Agradecer a oportunidade que tivemos, estarmos reunidos e podermos falar, de nos compreender, de aprender. Agradecer ao nosso mestre pelo amparo, pela presença dos nossos irmãos espirituais que intuíram nossos amigos Ruela, a Grace, que intuíram todos esses amigos e irmãos que participaram da aula. Muito obrigado pela essa luz que nos une em nossos corações e pedir a Jesus que esses ensinamentos sejam entronados em nosso coração, que possamos perceber essa necessidade de aprender cada vez mais, de nos modificarmos, de caminharmos, porque só assim é que vamos conseguir alcançar os objetivos de Deus traçou para a gente. Ó Jesus, que as luzes desse momento possam se espalhar por nossos lares, possam chegar até aqueles irmãos que estão precisando de prece, como o de Coline, que pediu prece no início da nossa aula. Pedir por aqui nossos irmãos, nossos amigos, nossos filhos, pais, todos esses que estão relacionados conosco, que possam receber nossa mente a vibração que agora emite dessa nossa prece, desse momento que vivemos. Que tenhamos uma noite tranquila, de paz, que possamos descansar esse corpo e seguir para junto dos nossos irmãos mentores, nossos anjos da guarda, que possam nos conduzir para aprender junto a Jesus, que possamos trabalhar, possamos evoluir também em sono. Graças te damos por tudo, ó Pai. Assim seja. Amém. Obrigado, Francisco. Gente, obrigado Boa noite demais. a todos. Boa semana. Tenham uma semana iluminada. Semana que vem estaremos aqui de novo. Se É Deus isso aí. quiser. Tchau, Vamos boa estar em noite, Taubaté. obrigada. É isso aí. Vai voltar, Aí, Francisco? Boa noite, muito obrigado, viu? Até domingo. Boa Até noite, mais. obrigada. Até mais, gente. Fica com Deus. Fica com Deus todo mundo. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Um beijo para todos. Isso. Estou saindo aqui.